Fala moçada, fala querido webnauta, eu sou o professor Lázaro, você querido assinante aí do canal Sinapse. Estamos juntos aqui para o nosso quarto episódio da segunda temporada do programa Entendendo a Notícia. Programa este que traz reportagens que a gente encontra em várias publicações aí e de assuntos importantes que estão sendo trabalhados exatamente em sala de aula para que a ciência biológica seja melhor compreendida por você. Nesse episódio 4 eu trouxe um tema bem bacana, bem interessante, tá certo? Que foi uma publicação que você encontra no Terra, tá certo? No site do terra.com.br e o título foi do dia 4 de setembro essa reportagem. Diz assim, ó, foi uma pesquisa da Unicamp, casa com grama no telhado, aposentaria, aliás, ar-condicionado. Olha o tema da reportagem, ó. Casa com grama no telhado vai aposentar o ar-condicionado. Você acredita nisso aí? Pois a reportagem ela diz assim, você moraria em uma casa com um gramado no telhado? Pois esse é um dos itens que permite conforto térmico no interior de uma das residências, garantindo temperaturas agradáveis, sem o acionamento de aparelho de ar-condicionado ou aquecedor elétrico. Mesmo quando fora da residência faz muito calor, o frio rigoroso, a graminha vai ajudar como uma manta protetora, proporcionando um ambiente interno mais aconchegante e também termoacústico. Além disso, pessoal, o fato de você ter essa grama no telhado, você vai ter uma taxa fotossintética a partir de uma energia que está sendo convertida e que pode ser exatamente transformada em energia o quê? Elétrica. Energia essa que pode ser armazenada e utilizada pela residência para poder também permitir que outros aparelhos possam funcionar. Você acha isso inviável? Pois olha, isso é uma grande possibilidade para o futuro, certo? As residências convencionais, elas podem incorporar grama no telhado. Bastam algumas adaptações para poder o revestimento de uma camada de terra e colocar as bandejinhas de grama no todo ou em parte do telhado. Isso contou a arquiteta Renata Marangoni. Tu já pensou isso aí, hein? Se isso realmente for possível, se você de repente quiser transformar a sua casa mudando todo o telhado para um telhado agora de quê? De grama, melhorando a qualidade, melhorando a condição climática, ainda podendo utilizar a energia convertida para outras finalidades. Para isso vamos pensar no seguinte, você diz assim, Lázaro, o que vem a ser o processo de fotossíntese? A fotossíntese, gente, é um processo bioenergético, é um processo bioquímico, em que alguns organismos eles conseguem produzir matéria, sintetizar matéria orgânica, certo? A partir de um tipo de energia transformada. Então, fotossintetizar é produzir matéria a partir de três fontes principais. Uma fonte inorgânica de carbono, uma fonte de elétrons e hidrogênios e uma fonte de energia. Normalmente, galera, no processo de fotossíntese, quem é que vai ser essa fonte de carbono? A fonte de carbono é o CO2, o chamado dióxido de carbono. Então, o CO2 disponível na atmosfera é usado como fonte inorgânica de carbono para que o indivíduo possa produzir, possa fotossintetizar, produzir matéria. Só que ele não consegue produzir matéria a partir apenas do CO2. É preciso também uma fonte de quê? De elétrons e é preciso uma fonte de hidrogênio. Na fotossíntese, quem é que vai ser o doador de elétrons? Quem é que vai ser o doador de hidrogênio? A água. Por isso que a água precisa sofrer o quê? Quebra. É o fenômeno chamado de fotólise da água. Um evento que acontece na fase claro, nas chamadas fotofosforilações acíclicas. Então, olha só, para que haja fotossíntese, fonte de carbono, CO2, fonte de elétrons e hidrogênio, água e a fonte de energia. Quem vai ser a fonte de energia para aqueles que fazem fotossíntese? A energia luminosa, que é absorvida a partir das moléculas de clorofila e essas moléculas de clorofila, ao absorver a energia luminosa, elas conseguem transformar essa energia luminosa em energia química. Compostos, matéria orgânica. Então, por isso que você pode pegar esse princípio bioquímico, que é um dos mais extraordinários princípios de transformação de energia que os seres vivos realizam, porque eles convertem uma energia que está disponível no ambiente em abundância, que é a energia luminosa, numa energia química, numa energia de matéria, energia que pode ser disponibilizada para os fluxos de matéria e energia das cadeias alimentares. Então, isso é que é interessante, né? Aí você diz assim, mas como? Como é que poderia ser utilizada
essa grama aí no que diz respeito a fornecimento de energia elétrica? Porque na fotossíntese, você tem uma conversão de energia luminosa em química. Na residência, poderia se utilizar um processo de quê? De conversão da energia luminosa, certo? Em energia o quê? Elétrica. E aí essa energia seria utilizada para o funcionamento das residências, evitando exatamente que o país investisse tanto em termoelétricas, né? ou até em outras fontes geradoras de energia que possam ser poluentes, né? como as outras fontes geradoras de energia que não seria talvez para um ambiente tão interessante. Então, o futuro, ele busca alternativas que possam, né, minimizar o consumo de matéria do ambiente, que possa evitar a poluição. E aí essas casas aí com grama no telhado poderia ser uma grande alternativa, tá certo? Você diz assim, Lázaro, fotossíntese cai muito em vestibular? Bastante, claro, é um tema bioenergético, é um processo anabólico de produção de matéria, além de ser importante para as cadeias alimentares, é bioquimicamente necessário que você compreenda como é que ele acontece, tá certo? Para isso, nós vamos resolver uma questãozinha agora que caiu no vestibular, foi exatamente na prova do Enem, e que você vê como é que eles podem abordar essas ideias, né? A aplicação, a relação do que diz respeito ao processo de fotossíntese. Vamos lá resolver uma questão? Vamos nós. Trouxemos aqui para vocês uma questão que foi do Enem, Caderno de Ciências da Natureza, certo? Caderno 5, prova amarela, Enem de 2017, segunda aplicação, tá certo? A questão número 100. A questão 100 da segunda aplicação do Caderno de Ciências da Natureza, o caderno amarelo, a questão diz assim: a célula fotovoltaica é uma aplicação prática de efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre uma certa substância, libera elétrons, que circulando livremente de um átomo para o átomo, formam uma corrente elétrica. Olha aí, gente, você pode pegar esse princípio, né, do efeito fotoelétrico e observar que isso acontece na fotossíntese. Porque, na verdade, quando o indivíduo fotossintético ele absorve o quê? Luz. Qual é a molécula, qual é a substância? Ele diz aqui, ó, quando a luz incide sobre certas substâncias. Qual é a substância sobre a qual a luz incide nos organismos fotossintéticos? A clorofila. Então, a clorofila é uma molécula, uma substância. Quando a luz incide sobre as moléculas de clorofila, o que vai acontecer? Ela vai absorvendo energia e os elétrons vão se excitando. Quando os elétrons se excitam, eles começam exatamente a saltar as camadas. Na hora que a clorofila se oxida, que ela perde o elétron, isso vai alimentar o quê? Uma cadeia de transporte elétrico. Que ele chama aqui, vai gerar uma corrente elétrica. Aí ele diz, uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. Falando da célula fotovoltaica. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons. Lá na fotossíntese, a luz incide sobre a folha, ela vai exatamente na célula, onde estão os cloroplastos, e dentro dos cloroplastos você vai encontrar o quê? Os chamados tilacoides. Na membrana dos tilacoides você encontra o quê? Os fotossistemas, que é onde estão as clorofilas. Então a luz incide sobre as clorofilas, aí arrancando-lhe elétrons, que são atraídos, no caso, para as cadeias redox. Aí ele continua afirmando, a película de ouro é conectada a uma placa de ferro, que recebe os elétrons e os devolve ao selênio, fechando o circuito. Entendeu? Por isso que na fotossíntese também fecha o circuito. E o circuito ele é fechado porque existe o quê? Existe a fase claro. A fase claro que você pode diferenciar em dois processos, né? Você tem a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica, onde nas duas tem cadeia transportadora de elétrons, tem cadeia redox, fazendo com que essa energia que está sendo absorvida da luz, ela possa ser transformada em outro tipo de energia. Aí ele foi na questão e disse, o processo biológico que se assemelha ao descrito, qual é o processo biológico que se assemelha ao funcionamento de uma célula fotovoltaica, né? No caso aí do efeito fotoelétrico. Obviamente o processo de quê, gente? Fotossíntese, não é isso? Então a alternativa aí da nossa questão de número 100 seria exatamente fotossíntese. Marca aí item A e eu tenho certeza que você teria um grande sucesso. Beleza?
Muito obrigado aí, galera, por você ter assistido essa nossa aulinha, esse nosso episódio de número 4 do programa Entendendo a Notícia. Aproveita, ó, deixa um likezinho aqui, compartilha com os teus amigos, tá certo? Esse nosso vídeo. Ó, aproveita, tu não tem grupos de WhatsApp dos teus colégios? Pois só é o seguinte, vai agora, ó, não deixa para outro momento não, senão você não vai conseguir, vai esquecer. Aproveita agora, pega aqui o link, compartilha e joga no grupo dos teus amigos e diz assim, galera, vamos lá seguir o canal do Professor Lázaro para dar aquela força para a gente continuar trabalhando por vocês, tá bom? Valeu, eu acredito demais em você, sucesso, nós estamos juntos.